Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula virtual, a nossa aula de língua portuguesa. E já peço para que vocês abram o módulo de vocês na página 29, ok? Página 29, certo? No qual temos aí o tópico Estudo da Língua. E temos aí agora o assunto sobre figuras de linguagem novamente, sendo que hoje vamos estudar a antítese e o paradoxo. A gente nas aulas anteriores a gente viu a assonância e a aliteração, que tem a ver com a questão da repetição do som de algumas letras, e hoje a gente vai trabalhar, na verdade, a figura de linguagem, antítese e paradoxo, que vai lidar não mais com a questão do som, mas com a questão semântica, ou seja, com relação ao significado. Eu já passo aqui, já adianto que antítese e paradoxo são duas figuras de linguagem que lidam com o jogo de palavras que possuem sentidos contrários, certo? Tanto a antítese quanto o paradoxo, sendo que é o seguinte: a antítese vai se configurar em uma determinada situação e o paradoxo vai se situar numa outra bastante diferente, Então, vamos verificar exatamente qual seria a diferença entre a antítese e o paradoxo, Então, vamos fazer aqui a leitura, Figuras de linguagem, antítese e paradoxo. Você já sabe que as figuras de linguagem são empregadas para deixar o texto mais expressivo. É um recurso utilizado em diferentes discursos e contextos, sendo mais frequente em textos literários. No capítulo anterior, estudamos as figuras assonância e aliteração. Agora veremos duas figuras que se fundamentam na oposição de ideias, a antítese e o paradoxo. É exatamente isso que eu falei para vocês, Olha só. Figuras que se fundamentam na oposição de ideias, antítese e paradoxo, ou seja, tanto um quanto o outro vai lidar exatamente com essa questão de oposição de ideias, com palavras que têm sentidos contrários, Aí temos aqui a primeira questão. Leia os seguintes versos: deu no jornal, economia vai bem e o povo vai mal. Trata-se de um haikai de Carlos Seabra, certo? Veja que é um haikai, é um pequeno texto em versos, mas nesse caso possui apenas uma estrofe e 3 versos, E o que é interessante aqui, pessoal, não é nem a questão da, como a gente viu, a assonância e a aliteração. A questão aqui que chama a atenção hoje, na aula de hoje, não é nem a questão da repetição de algumas letras, do som de algumas letras, ou a configuração, ou seja, a estrutura do texto do haikai. O que chama a atenção aqui é uma outra questão, que seria o quê? Verificamos aqui a primeira pergunta. Nesses versos há duas palavras que se opõem, ou seja, expressam ideias contrárias. Quais são elas? Circule-as no texto e explique a oposição a seguir. Então, pessoal, se vocês observarem, o que chama a atenção aqui, para o assunto que estamos estudando, que é antítese e paradoxo, é o uso de duas palavras aqui que possuem ideias contrárias, que no caso seria bem e mal, não é isso? Então circulem essas duas palavras, bem no segundo verso e mal no terceiro verso, tá ok? E nesse caso a pergunta explica a oposição a seguir, ou seja, qual seria então a oposição apresentada por essas duas palavras, Então você circular aí a palavra bem, e mal, certo? E a oposição se dá por quê? Porque essas duas palavras apresentam sentidos opostos, um considerado agradável e outro ruim. Não é isso? Não é isso que eles passam, a economia vai bem e o povo vai mal. Então, uma expressão passa uma ideia mais agradável, ao passo que o outro passa já uma ideia bastante ruim, Então, veja que são duas palavras que possuem exatamente sentidos opostos, sentidos contrários. Isso aí, pessoal, tem a ver com aquele assunto que vocês estudaram no 6º ano,
né, que é sobre palavras antônimas, né? Lembra lá os sinônimos e antônimos? Palavras sinônimas são aquelas palavras que possuem significados próximos, né, como casa, lar, né, enfim. E palavras antônimas são aquelas palavras que possuem sentidos totalmente contrários, como bem, mal, né, guerra, paz, alto, baixo, enfim, né? Então, a antítese e o paradoxo vai lidar exatamente com essa ideia de antonímia, né? Ou seja, palavras antônimas, né? Então, o que acontece? Aí que vem um ponto importante. Verificando os versos desse haikai, veja só. Deu no jornal, economia vai bem e o povo vai mal. Veja que as duas palavras estão aí numa relação de oposição. Observe bem. Estão numa relação de oposição. Economia vai bem e o povo vai mal. Certo? Então, o que acontece? Quando um pensamento é expresso por meio do emprego de palavras ou expressões que tenham sentido contrário, temos a figura de linguagem chamada antítese, do grego anti, contra, mais tese, afirmação. Então veja, pessoal, quando a gente utiliza... Isso aqui é importante, certo? Para a gente exatamente perceber qual a diferença da antítese para o paradoxo. Então, veja só, quando a gente tem essa relação, quando a gente utiliza palavras antônimas, e nesse caso com o intuito exatamente de mostrar essa oposição, né? Ó, economia vai bem e o povo vai mal, né? Aí essa situação a gente chama de antítese. Aí tem aqui, né? Veja outros exemplos de antítese. Ela queria paz, ele a guerra. Não brinco de juiz, não me disfarço em réu. Aceito o meu inferno, mas falo do meu céu. Não é isso? Veja que são sempre palavras antônimas, mas elas configuram exatamente uma situação de oposição de fato. Né? E por que isso é importante deixar claro? Porque existe uma diferença, né? Uma pequena diferença entre antítese e paradoxo, porque tanto um quanto o outro vai lidar exatamente com esse jogo de oposição de ideias. Ok, sendo que na antítese essa oposição ela é mais clara, né? Veja que é sempre colocado numa situação em que temos como se fosse dois lados, né? A economia vai bem, o povo vai mal, né? Ela quer paz, ele quer guerra. Não brinco de juiz, não me disfarço em réu, e assim por diante, alto, baixo. Veja que sempre tem essa relação de oposição de fato, né? Então, quando temos essa relação aí, então a gente chama isso de antítese, não é isso? Agora, observe isso aqui na página 30, na segunda questão. Observe bem, temos aqui um outro haikai. Agora leia o seguinte haikai. Não há nada em minha choupana na primavera, simplesmente há tudo. Veja só, pessoal. Se vocês observarem, temos outro par de palavras que possuem ideias contraditórias, né? Ideias contrárias, né? Então vamos verificar quais são essas duas palavras, né? Mas primeiro, dar os devidos créditos, né? Esse haikai aqui pertence a Renata Cordeiro, tá ok? Né? E a letra A pergunta: nesses versos há duas palavras de sentido contrário, circule-as. Então, pessoal, quais seriam as duas palavras aqui? Vocês já descobriram? Nesse caso aqui, pessoal, a oposição de ideias, digamos assim, né, se dá entre as palavras nada e tudo, certo? Né? Não há nada em minha choupana na primavera, simplesmente há tudo, né? Então veja que são duas palavras com sentidos contrários, né? Nada, tudo, né? Só que é o seguinte, pessoal. Nessa situação, então vocês podem circular aí nada e tudo, sim, em relação à letra A da segunda questão, nada e tudo. Inclusive vou até colocar aqui para falar a verdade. Segunda questão, letra A. No caso, nada e tudo, certo? Aí temos aqui a letra B. Releia os versos mais uma vez e responda. Essas palavras estão de fato em oposição ou em contradição? Aí é que está o detalhe. Porque voltando aqui na página 29, veja o seguinte, quando eu digo assim, olha só, deu no jornal, economia vai bem
e o povo vai mal. Ela queria paz e ele a guerra. Não brinco de juiz, não me disfarço em réu. Aceito o meu inferno, mas falo do meu céu. Veja que são expressões que sempre deixam claro exatamente essa oposição, certo? Então, nesse caso aqui, como fica bastante clara a oposição, aí sim temos o que chamamos de antítese. Aqui, pessoal, se vocês analisarem bem, não há nada em minha choupana na primavera, simplesmente há tudo. Veja que nós temos aqui a presença de duas palavras com sentidos contrários, beleza. Mas se vocês observarem, elas não estão numa situação de fato de oposição, né? A economia vai, olha só, a oposição seria o quê? A economia vai bem, o povo vai mal. Veja que tem os dois lados. Aqui não. Veja só, não há nada em minha choupana na primavera, simplesmente há tudo. Nesse caso aqui não temos uma ideia de oposição de fato, mas temos ideia de contradição. Certo? Observe bem, aqui não temos oposição, mas contradição. Oposição é aqui, ó. Guerra, paz, ó. Ela queria guerra, ele a paz. Né? Não brinco de juiz, não me disfarço em réu. Aceito o meu inferno, mas falo do meu céu. A economia vai bem, o povo vai mal. Veja que sempre tem ideias de fato opostas, ou seja, a oposição aqui a oposição aqui é bastante clara. Percebe? A economia vai bem e o povo vai mal. Certo? Ou seja, a oposição aqui de fato é bastante clara. É diferente daqui. Não tem uma ideia exatamente de oposição. São palavras com sentidos contrários. Ó. Não há nada, ó, na página 29, aqui no Haikai de Renata Cordeiro. Não há nada em minha choupana na primavera, simplesmente há tudo. Então, temos aqui nada e tudo, que são palavras com sentidos contrários. Beleza. Mas se vocês observarem, não está numa situação de oposição, mas de contradição. Certo? Então, ó, na letra B da segunda questão, vocês vão responder o seguinte. Vocês respondem assim: as palavras estão em contradição. E isso aqui é importante para a gente perceber a diferença entre antítese e paradoxo. Pois há um contrassenso, olha só, pessoal, contrassenso, certo? Ao se afirmar que na choupana tem nada e tudo ao mesmo tempo. Então veja só, pessoal, essa distinção entre oposição e contradição é importante para que a gente entenda o que é uma síntese e o que é um paradoxo. Na síntese, como a gente viu, de fato temos essa ideia de oposição. Veja que de fato fica clara a oposição entre as palavras, né? Como repito aqui, a economia vai bem e o povo vai mal. Ela queria paz, ele a guerra. Percebe? Ou seja, na síntese, certo? Na síntese, de fato, a gente tem essa ideia... na síntese não. Na antítese, perdão, pessoal. Na antítese, de fato, nós temos essa ideia de oposição muito forte, certo? Ao passo que no paradoxo não é a ideia de oposição de fato, é mais contradição. Certo? Ou seja, nesse caso aqui no Haikai de Renata Cordeiro, nós temos a presença de palavras com ideias opostas, beleza? Mas veja que eles não foram utilizados numa situação de mostrar uma oposição, né? Elas foram colocadas ali no texto, né? Mas ao invés de causar uma situação de oposição, ideias opostas, na verdade temos aí uma contradição, porque ele fala assim, ó: não há nada em minha choupana na primavera, simplesmente há tudo. E onde é que está a contradição, né? Há um contrassenso ao se afirmar que na choupana tem nada e tudo ao mesmo tempo. Sendo assim, pessoal, olha só. Agora vem o conceito de paradoxo. Quando um pensamento é expresso por meio do emprego de palavras ou expressões que, mesmo opostas quanto ao sentido, fundem-se em uma mesma ideia, revelando contradição, é chamado de paradoxo, do latim para, contrário, doxo, opinião. Então, pessoal, olha só. A antítese,
né, como eu chamo de síntese, mas não é síntese, síntese é outra coisa. Mas a antítese, a síntese na verdade é o produto da antítese e a tese. Você tem uma tese, tem antítese, que o resultado é uma síntese, né? Mas enfim, mas a antítese, certo? Olha só, a antítese a gente vê, é uma figura de linguagem que a gente encontra numa situação em que a oposição, as ideias, em que as palavras com ideias contrárias, elas são colocadas de fato numa situação de oposição. Ao passo que o paradoxo, na verdade, eu coloco no texto palavras com ideias contrárias, né, palavras com sentidos contrários, mas nesse caso eles estão ali numa posição de oposição, estão sendo utilizados numa situação de contradição, né? Outros exemplos aqui, pessoal, de paradoxo essa pobre menina rica não sabe o que diz. Outro exemplo: quanto mais queremos, menos temos da vida. É ferida que dói e não se sente, que é o poema lá de Luiz Vaz de Camões, né? Então veja, pessoal, como eu falei para vocês, a antítese e o paradoxo são figuras de linguagem que lidam com palavras antônimas, beleza? Só que a diferença de uma para outra se dá da seguinte forma, né? Antítese é uma situação em que as palavras são utilizadas de fato numa situação de oposição, ou seja, a oposição fica extremamente clara ali, certo? Repito aqui, ó, a economia vai bem e o povo vai mal. Ela queria guerra, ela queria paz, ele a guerra. Percebe? Ou seja, as palavras são colocadas de fato numa situação de oposição. Percebe? A oposição fica clara aqui na antítese. Já no paradoxo, no paradoxo tem a presença dessas palavras antônimas, mas elas não são colocadas em situação de oposição, mas de contradição. Por quê? Nesse caso aqui, ó, não há nada em mim, Chopin na primavera, simplesmente há tudo. Ou seja, por que não é oposição, mas contradição? Porque ao mesmo tempo que eu digo que aqui na Chopin não tinha nada, eu digo também que há tudo. Percebe? Ou seja, ao mesmo tempo. Por isso que o conceito de paradoxo que mostra aqui é o seguinte: quando o pensamento é expresso por meio do emprego de palavras ou expressões que, mesmo opostas quanto ao sentido, fundem-se em uma mesma ideia, revelando contradição, é chamado de paradoxo. Ou seja, são palavras, né, que possuem sentidos contrários, mas essas duas palavras fundem-se em uma mesma ideia. O que causa a contradição, não a oposição. Veja que na oposição, né, repito, né, a economia vai bem e o povo vai mal. Veja que nesse caso aí não há uma fusão, né, de ideias. De fato estão colocados em sentidos opostos de fato, ou seja, tornando exatamente essa ideia de oposição, certo? No paradoxo não existe essa divisão, essa oposição. No paradoxo, eu coloco tudo ali, as duas palavras com as ideias contrárias, e elas fundem-se numa mesma ideia, né? E aí é o que temos o paradoxo, tá ok? Entenda, o paradoxo também é chamado de oxímoro, apesar de alguns teóricos verem nessa figura uma anulação, pois nela um termo anularia os outros, sendo que no paradoxo há uma fusão. Certo? Ou seja, exatamente isso. Olha, é uma fusão no paradoxo. Isso aqui é importante. Porque no meu livro está bem clarinho aqui, mas essa informação aqui é importante. Enquanto na antítese existe essa separação, oposição, no paradoxo não. Há essa fusão. As duas palavras, elas são com sentidos contrários, mas elas se fundem numa ideia, numa mesma ideia, né? Passando exatamente a ideia de contradição. Uma coisa é oposição, outra coisa é contradição. Então, antítese, oposição, paradoxo, contradição. Tá ok? Aí tem aqui a terceira questão. Agora complete a seguinte frase. No paradoxo, olha só, no paradoxo, as duas palavras contraditórias, aí temos aqui duas opções, elas excluem-se ou incluem-se. A gente acabou de ver aqui no paradoxo, né, o que acontece. São duas palavras com sentidos contrários que se unem, que se fundem-se numa mesma ideia. Então o que acontece? No paradoxo, as duas palavras contraditórias, elas se excluem ou incluem-se? Elas excluem-se, né, pessoal? Então, ó, terceira questão. Por que elas excluem-se? Porque no caso,
elas se unem, ou seja, são duas palavras contraditórias, né, que se unem numa mesma ideia. Por isso que elas se excluem, né? Excluem-se, né? No caso. Excluem-se, barra, né? No paradoxo, as duas palavras contraditórias excluem-se mutuamente quando se refere ao mesmo ser, pois elas revelam existir incoerência, certo? É incoerência, não coerência, mas incoerência. Porque a ideia, o que é a contradição? É a incoerência, né? Ou seja, quando ideias são contraditórias, são incoerentes, né? Então, aí no caso fica da seguinte forma, né? Pois elas revelam existir incoerência entre a afirmação atual e a anterior. Por isso que elas se excluem, certo? No paradoxo, né? Então, é isso que é interessante, porque vejam, né? Vou repetir aqui. A antítese e o paradoxo são duas figuras de linguagem que lidam com palavras com sentidos opostos, com sentidos contrários. Sendo que na antítese essa posição é mais clara. Veja que de fato as palavras elas não se fundem, pelo contrário, elas vão para lados opostos. A economia vai bem, o povo vai mal. Então, quando existe esse distanciamento, digamos assim, nós temos o quê? Ideias opostas. Vejam que na antítese, de fato, existe uma oposição. As palavras já são com sentidos contrários. Sendo que na antítese essa oposição fica muito mais clara. No paradoxo é diferente. No paradoxo temos duas palavras com sentidos diferentes, mas ao invés de elas se distanciarem, pelo contrário, elas se unem. Há uma fusão, olha só que interessante, há uma fusão numa mesma ideia, certo? Isso é que é o paradoxo. Por isso que a antítese passa exatamente uma ideia bem mais forte de oposição, ao passo que o paradoxo passa a ideia de contradição. Veja que são coisas totalmente diferentes, tá ok? Então vamos lá, vamos ver se você entendeu. Quarta questão. Leia a estrofe de um soneto de Gregório de Matos, que nasceu em 1636 e morreu em 1696. Poeta baiano que fez grande uso de figuras de linguagem em seus poemas. Aí tem aqui, ardor em coração firme nascido. Ardor em coração firme nascido. Pranto por belos olhos derramado. Incêndio em mares de água disfarçada. Rio de neve em fogo convertido. Olha só como o poema dele é repleto de palavras com sentidos contrários. Vamos reler aqui, ó. Ardor em coração firme nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Percebe? Agora aqui, pessoal, observando, né? Ele aqui está utilizando essas palavras com ideias contrárias, com sentido de oposição ou com sentido de fusão. Ou seja, essas palavras estão no sentido de oposição ou de contradição, né? Aí temos aqui a pergunta. Nesses versos, há antítese ou paradoxo? Justifique sua resposta. Então é exatamente essa a minha pergunta. Olha só, ele está perguntando, tem antítese e paradoxo. Para responder essa pergunta, a gente tem que perceber o seguinte. Essas palavras aqui com sentidos contrários, que Gregório de Matos colocou em seu poema, ele colocou dando força, né, à oposição, ou ele utiliza num sentido de contradição? Ou seja, nesse caso aqui tem oposição ou contradição. Por que essa pergunta é importante? Porque se ele colocou aqui numa situação de oposição, nós temos a antítese. Agora, se ele utilizou essas palavras no sentido de contradição, nós temos o paradoxo. Então, se vocês observarem, olha só. Ardor em coração firme nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Se vocês observarem, pessoal, ele não colocou uma situação, ele não está separando os sentidos, colocando uma situação de oposição, certo? Se você observar, ó, rio de neve em fogo convertido, são palavras com sentidos contrários que se unem numa mesma ideia, percebe? Então, nesse caso aqui, como eu tenho, na verdade, a fusão, eu tenho o quê? O paradoxo, certo? Então, na quarta questão, vocês vão responder o seguinte. Há paradoxo, certo? Há paradoxo. E por que há paradoxo, né? Pois há
Você bota assim. Pois há proposições contraditórias. Eu botei proposições. Pois há proposições contraditórias fundadas. Boa. Fundadas em um só pensamento. Veja só, em um só pensamento, ó. Rio de neve e fogo convertido. Veja que não tem essas palavras numa situação de oposição, mas de fusão, percebe? Então, se há fusão, é um paradoxo. A antítese, lembre-se, a antítese, ela reforça essa oposição. O paradoxo não, ela funde, certo? Pois há proposições contraditórias fundadas em um só pensamento nos dois últimos. Nos dois últimos versos da estrofe. Percebem? Olha só. Rio de neve e fogo convertido. Ele fala em rio de neve e fogo. Veja, mas ele não coloca aqui uma situação da neve em oposição ao fogo. Veja que os dois se fundem numa só ideia. Rio de neve e fogo convertido. Então, é basicamente isso. A antítese reforça a ideia de oposição, enquanto que o paradoxo, elas fundem essas duas palavras numa contradição. Antítese, oposição. Paradoxo, contradição. Tá ok? Quinta questão. No haikai a seguir, do pintor e poeta japonês Buson, que nasceu em 1716 e morreu em 1784, qual figura de linguagem se destaca? Olha só. Mar de primavera ao longo do dia, acima e abaixo, lentamente, né? Então, pessoal, se vocês observarem, olha só. Mar de primavera ao longo do dia, acima, abaixo, lentamente. Veja que nesse caso aqui, pessoal, acima e abaixo são palavras antônimas. Percebe? E nesse caso aqui, ó, se você observar, ó, mais uma vez vou ler. Mar de primavera ao longo do dia. Acima, abaixo, lentamente. Veja que ele coloca aqui na situação de oposição. Certo? Então, se temos aqui oposição, ok? Porque uma coisa é o mar acima, outra hora abaixo. Acima, abaixo. Veja que não há uma união, não há fusão de ideias. Há aí uma oposição. Percebe? São ideias contrárias e essa oposição está sendo reforçada. Então, se há uma oposição sendo reforçada, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui uma antítese, não é isso? Aí vocês respondem aqui na quinta questão. Certo? Há uma oposição, certo? Entre acima e abaixo, né? Entre acima e abaixo. Logo, uma antítese. Certo? Antítese, antitese, também serve, né? Antítese, certo? Então, pessoal, aí na próxima aula, né, pra gente não misturar tudo, porque a próxima aula já vai falar sobre o emprego do senão em uma palavra só e o senão em duas palavras, né? Então a aula de hoje a gente termina por aqui, né? E se ficaram com alguma dúvida com relação à distinção entre o antítese e paradoxo, pode me chamar lá no WhatsApp que eu estarei à disposição, certo? Para tirar a dúvida de vocês, mas vejam que é algo muito simples. Lógico que tipo pode ser que em alguns momentos vocês possam se confundir, até porque é o seguinte, as duas figuras de linguagem, a antítese e o paradoxo, elas lidam exatamente com palavras com sentidos contrários, certo? Mas o segredo para que vocês saibam quando vocês estão diante de uma antítese ou de um paradoxo é vocês observarem o seguinte, como eu falei para vocês, a antítese é uma figura de linguagem no qual temos de fato a oposição reforçada. A ideia de oposição ela é reforçada, né? A economia vai bem, o povo vai mal. Ela queria paz e ele a guerra. Veja que eu tenho sentidos, eu tenho já as duas palavras em sentidos
opostos, certo? Ou seja, eu tenho uma oposição reforçada. Então, quando tem uma oposição reforçada, eu tenho aí uma situação de uma antítese, né? O paradoxo, nesse caso, ele não vai lidar com a oposição. Ele não vai separar essas ideias. Ele vai unir, ele vai fundir essas ideias numa mesma ideia. Percebe? Então, nesse caso aí, ao invés de formar uma oposição, porque é o seguinte, oposição é separação. A contradição não, a contradição há a união, certo? Então, quando eu tenho oposição, eu tenho antítese, certo? Agora, quando eu tenho a fusão das duas ideias contrárias numa mesma ideia, eu tenho paradoxo, porque eu tenho aí uma contradição. É basicamente isso, mas como eu falei, qualquer dúvida, me chame lá no WhatsApp. Até mais.